depositou-o num sepulcro nunca antes usado, que fora construído para o sepultamento de Josué, filho de Num. Este, todavia, tendo visto com os olhos do Espírito, e tendo intuído o curso do plano de salvação do Messias, tomara a pedra que acompanhou os israelitas no deserto e colocou-a na entrada da sepultura. Por isso é que ele mesmo não foi enterrado ali. 5 Depois que José, Nicodemo e Cleofas sepultaram o Messias, colocaram essa pedra na entrada do sepulcro. Vieram então os sumos sacerdotes e a comitiva de Pilatos e lacraram a sepultura e a pedra. 6 Agora, irmão Nemésio, admira e louva a Deus por isso. As traves da cruz do Messias foram incorporadas às tábuas da arca do culto divino e ao recinto do santuário da reconciliação. Trata-se daquilo que Deus havia ordenado a Moisés. Devia fazer um corcelete do julgamento e da paz, de julgamento, para os judeus que o crucificaram, de paz, para os que nele acreditam. 7 A sua cruz era da madeira do santuário, e seu sepulcro era novo, destinado que fora para a sepultura de Josué, filho de Num. A rocha, que é o Messias, distribuiu água no deserto para 600.000 pessoas. Agora ela é um altar que dá vida a todos os homens. Essa palavra do apóstolo, dizendo que aquela pedra era o Messias, é verdadeira e muito digna de crédito. 8 José fora nomeado conselheiro em Arimateia, Nicodemo, doutor da lei em Jerusalém, e Cleofas, escriba dos judeus em Emaús. Nicodemo havia preparado para o Messias no cenáculo tudo o que era necessário para a Páscoa. 9 José envolveu-o e sepultou-o na sua herança, e Cleofas recebeu-o em sua casa. Quando ele ressurgiu do reino dos mortos, esses eram para ele como irmãos na verdade e na pureza. 10 Quando José o desprendeu da cruz, destacou também o letreiro que estava afixado por sobre a sua cabeça, isto é, no alto da cruz do Messias, fora redigido por Pilatos em grego, latim e hebraico. Porque Pilatos não escreveu nenhuma palavra em siríaco. 11 Porque os sírios não tinham nenhuma participação no sangue do Messias, e porque Pilatos era um homem sábio e amante da verdade. Ele não quis escrever nenhuma mentira, como fazem os maus juízes, agiu muito mais de acordo com o que está na lei de Moisés, aqueles que condenam os justos. 12 Na qualidade de assassinos de Deus, ali deveriam constar os seus nomes. E Pilatos escreveu isso, afixando a inscrição por sobre o Messias, que foi morto por Herodes, o grego, por Caifás, o judeu, e por Pilatos, o romano. Mas os sírios não tiveram nenhuma parte na sua morte, disso é testemunha Abigaro, o rei de Edessa. Ele quis marchar contra Jerusalém e destruí-la, por haver os judeus crucificado o Messias. Capítulo 55 A descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição. A descida do Messias ao imundo inferior não foi em vão, mas ao contrário, foi a causa de muitos benefícios para nossa geração. A sua descida aos lugares inferiores da terra eliminou o poder da morte e distribuiu o perdão àqueles que haviam pecado sem conhecerem a lei. 2 Ela destruiu o mundo inferior, exterminou o pecado, envergonhou Satanás, perturbou os demônios, removeu os altares dos sacrifícios e holocaustos, preparou a volta de Adão e esvaziou as festas dos judeus. Quando no terceiro dia ressurgiu do sepulcro, ele apareceu a Cefas e a João. 3 Quando o Messias ainda estava no sepulcro, e os guardas sentados ao seu redor, Simão Cefas decidiu em seu coração oferecer vinho aos guardas, para que se embebedassem e caíssem no sono. Ele queria depois abrir o sepulcro e retirar o corpo do Messias, sem danificar o lacre, para que os judeus não pudessem dizer, os seus discípulos o roubaram. 4 Enquanto os guardas comiam e bebiam, o Messias ressuscitou e mostrou-se a Cefas, que acreditou verdadeiramente que ele era o Messias, o Rei do céu e da terra. Cefas, porém, não se aproximou do sepulcro. Depois disso, ele apareceu abertamente aos guardas, dirigiu-se aos seus discípulos no cenáculo, e ali foi tocado por Tomé. 5 Depois apareceu-lhes também sobre o mar. Por tê-la Simão Cefas negado 3 vezes diante dos judeus, ele o confirmou por 3 vezes diante dos discípulos. Entregou nas suas mãos e confiou-lhe todo o seu rebanho, dizendo-lhe na presença dos seus discípulos: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Trata-se dos homens, das mulheres e das crianças. 40 dias após a ressurreição, ele confiou aos apóstolos em posição de mãos do sacerdócio, subiu ao céu e assentou-se à direita de seu Pai. Em seguida, os apóstolos se reuniram e foram ao cenáculo com Maria, a Virgem Santa. 7 Simão Cefas batizou Maria e João, o jovem, e levou-a para sua casa. Decidiram jejuar, até receberem todos juntos o Espírito, o Paráclito, no dia de Pentecostes, ali mesmo onde estavam reunidos. Foram-lhes distribuídas línguas, e cada um partiu para ensinar os povos, de acordo com a língua que lhes fora dada.
e assim não houve desentendimento entre eles por toda a eternidade. 8. O fim da escrita do presente livro sobre o ordenamento e a sequência das gerações, desde Adão até o Messias. Ele se chama Caverna dos Tesouros. 9. Honra seja dada a Deus por toda a eternidade. Amém. Fim.